Olá, eu sou o Joadir e dando continuidade aos resumos da saga Operação Cavalo de Troia, eu hoje vou falar sobre a análise que os cientistas fazem sobre o que ocorreu na última ceia. Eles se reuniram ali, antes da segunda viagem, os dois cientistas e mais o general Curtis, que era o comandante da operação, de toda a operação Cavalo de Troia. Então ele se reúne ali, escuta aquelas 2 horas e pouca do vídeo, da gravação da fita, na verdade. Não tinha vídeo, era fita na época. E eles escutam aquilo ali e tal, e depois o cientista que esteve lá com Jesus e tal, faz uma análise do que ocorreu ali. Então, vale lembrar aqui que eu não falei na reunião passada, no vídeo passado, sobre as calorias que Jesus Cristo ingeriu. Ora, era importante saber isso, sim, porque eles estavam ali para conhecer, saber, anotar, gravar tudo que se referia a Jesus Cristo. O objetivo final era saber o que se passou na crucificação e como Jesus suportou aquilo. Então, a ingestão da caloria na última ceia dele, na última alimentação que ele teve, era muito importante. E diz o texto, aqui na análise do próprio computador, lá do módulo, que ele, considerando o vinho, os 4 copos de vinho com água, as amêndoas, a gordura em si, as amêndoas, nozes e tal, verdura que ele ingeriu, eles calcularam que a ingestão de Jesus naquele dia, naquela noite, foi de em torno de 750 calorias, o que era muito pouco, considerando o biotipo de Jesus, Então ele fala aqui, 750 calorias, um suprimento energético, levando em conta o tipo físico do gigante, bem baixo. Abre parênteses. O metabolismo basal de Jesus quer dizer o que seu corpo necessitava diariamente para manter-se com vida, sem atividade física, foi igualmente calculado pelo computador em 1.728 calorias. No caso de que o mestre desenvolvesse um mínimo de atividade física, como caminhar, a cifra se elevaria a 3.000 a 3.500 calorias. Então, isso era muito importante, porque era a última ceia e eles sabiam, conhecia toda a história, lógico, e sabia que Jesus Cristo ia ser crucificado no dia seguinte. Então, 750 calorias era muito pouco. Mas mesmo assim, Jesus Cristo mostrou uma resistência muito grande. Eu falo isso em cada vídeo futuro, Bom, dito isto, eu particularmente quero falar do Santo Graal. Eu já li muito sobre isso. Já li filmes sobre o Santo Graal. Inclusive, muitas vezes é citado como sendo aquela taça, como sendo de madeira. Eu até falo no vídeo anterior que não podia ser de madeira porque eles estavam numa mansão de um cara muito rico. Elias Marcos era muito rico. Então, o cientista verificou a sala antes para tentar colocar ali o microfone, e também tentar colocar o cajado, coisa que ele não conseguiu. Apenas conseguiu afixar ali no lampião, que estava próximo ali de Jesus, o microfone, Então ele viu que tudo que estava preparado ali, inclusive as taças, e que se cita que eram de cristal. Eles usavam sempre taça de cristal, Em todas os jantares que Jesus participou, ele menciona que eram taças de cristal. Diz até a origem de algumas taças em algum momento que ele consegue pegar a taça, analisar e ver a origem
da fabricação daquelas taças, etc. Então, o Santo Graal não existiu caso, né, a Operação Cavalo de Troia tenha acontecido. Então, aqui eu abro um parêntese para dizer o seguinte: quem transcreveu o diário para os livros e publicou foi um espanhol, jornalista, muito conhecido na cidade dele, e que ele era jornalista e que teve um sucesso enorme. E que vale dizer que a Espanha, assim como o Brasil, Estados Unidos, é um país de maioria cristã. Então ele foi muito cobrado por isso. E ele comenta no terceiro, na contracapa do terceiro livro, se eu não me engano, do terceiro volume, ele comenta que ele tem os documentos. Então, eu que estudei durante mais de 3 anos todos esses livros, esses volumes, eu não encontrei meios de dizer que isso não aconteceu. Então, volto. Tendo isso acontecido, o Santo Graal não aconteceu. Bom, terminada a ceia, Jesus, eles cantam o Salmo, né, 118, e Jesus conversa com cada um dos 11, dá uma mensagem e fala até dos defeitos, né, e virtudes de cada um deles individualmente, né? E dito isso, terminando de falar com todos os 11, dá-se por encerrada ali aquela reunião que durou em torno de 2h30. Então, terminado de ouvir a fita lá com o general, o cientista, aquele que desceu do módulo e esteve com Jesus e tal, e participou e filmou e gravou a maior parte, a partir do momento em que ele desceu com o cajado. Quando ele desceu a primeira vez, não levou o cajado, mas quando ele desceu a segunda vez, ele levou o cajado, foi onde ele começou a gravar quase tudo que ele pôde gravar, porque ali podia registrar até 150 horas de gravação, o computador nuclear que ele tinha ali na base do cajado. Então ele começa a analisar Então ele fala aqui, ó, ele analisa aquela confusão que teve lá da escolha dos lugares, aqueles discípulos querendo destaque na reunião, querendo ser destacado por Jesus Cristo. Isso não ocorreu. E também o fato de Jesus ter lavado os pés dos discípulos. Ele não menciona isso nos evangelhos, né? Não menciona isso. A única coisa que fala é João, que cita que Jesus lavou os pés dos discípulos. É o único evangelista que cita isso, né? Então ele fala aqui, é estranho isso. Ele fala aqui, ó, eu vou ler o texto, para não dizer que eu estou falando, né, de mim, eu quero que fique registrado que tudo que eu tenho dito aqui é diretamente do livro. Nesse caso, a página 190 até a página 194. Eu vou ler alguns textos. Então ele fala aqui, ó, depois de tudo que ele falou sobre isso, né? Nesse mesmo sentido, é altamente estranho, para não dizer sintomático, que apenas um dos evangelistas, João, registre em seus escritos o belíssimo gesto de Jesus ao banhar os pés dos seus discípulos. Porque Mateus, Marcos e Lucas omitem completamente um fato tão edificante? Sucederia por acaso que no momento de descrevê-los e tendo a obrigação moral de contar os fatos tal como ocorreram, preferissem guardar silêncio para evitar um desgaste de sua imagem individual? Em defesa da objetividade informativa dos evangelistas, ainda que haja fissuras demais para crer nessa objetividade, cabe alegar também que talvez as atuais versões dos textos de Mateus,
Marcos e Lucas não correspondam aos escritos originais. Por que ele diz isso? O primeiro documento sobre a vida e os ensinamentos de Cristo, ao menos de que se tenha notícia, foi a obra de Mateus. Assegura a tradição que este, Mateus, foi um dos 12. Entretanto, os cristãos não dispõem de prova irrefutável nesse sentido. Palavra do cientista. Admitindo mesmo que Mateus Levi, autor desse evangelho, fosse o apóstolo, deparamos-nos com outro fato incontornável. O texto primigênio, quer dizer, o primeiro texto que Mateus escreveu, se foi o caso, redigido em língua aramaica. Então era a língua de Mateus. Mateus falava aramaico. Ele não falava grego. Então esse texto foi perdido. Esse texto original do aramaico, em aramaico, foi perdido. Ficou-nos um evangelho de Mateus em grego, que não é outra coisa senão uma fusão, eivada de possíveis modificações. Do Mateus genuíno. Então, é aquele negócio. Numa tradução, gente que gosta muito de ler, eu, por exemplo, leio desde criança. Então, a maioria dos livros que chega para nós é do exterior. Então, é traduzido. Então, a gente sabe que, às vezes, no rodapé, ele vê uma informação do editor. O editor informa aquilo ali. Então, a tradução, às vezes, nunca... às vezes, não é 100%, né? Então, o caso aqui também não é. Não pode ser. Então, ele fala que a tradução, o que chegou para nós, que é a versão em grego, pode diferenciar do texto genuíno. Para acúmulo dos males, a atual versão em grego deve ter sido lançada ao redor dos anos 60 da nossa era, ou seja, cerca de 30 anos depois que Jesus Cristo morreu. Quer dizer, uns 30 anos, um período ainda que historicamente curto, demasiado longo para poder reconstituir com exatidão os extensos e profundos discursos de Jesus. É claro, ele vai poder, o cientista, porque ele gravou, né? Ele gravou muitas coisas, tudo que Jesus falou, depois que ele trouxe o cajado, ele gravou tudo e jogou no diário. Por isso que são nove volumes. Eu acrescentaria que os 10 ou 20 anos que talvez houvesse transcorrido entre a desaparição do Galileu e a redação do primeiro evangelho, o Mateus aramaico, constituem tempo demasiado para tentar memorizar e reter com acerto as centenas de milhares de palavras proferidas pelo mestre. É claro, não tem como guardar isso aí durante 20, 30 anos e depois transcrever com exatidão aquilo que Jesus Cristo falou. Não tem como. Então eles fizeram aqui um resumo, né, do que eles acharam que o povo falava e tal, tinha guardado e tal, e eles fizeram ali um resumo. É isso que o cientista fala. Quanto aos outros evangelistas, Marcos e Lucas, a situação ainda se obscurece mais. O primeiro, né, o Marcos não participou da ceia. Segundo ele, que era o evangelista, Marcos, era aquele garotinho que andava com ele lá, quase adolescente, filho do Elias Marcos. Esse rapaz, ele não participou da ceia. A ceia foi somente os 13, né? Jesus Cristo mais os 12 discípulos dele. Então ele não tinha a mínima condição de fazer algum comentário sobre isso, porque ele não participou. Então é isso, ele faz essa crítica, eu não vou continuar lendo, já está implícito aqui tudo que ele falou em relação a isso, né?
Ele fala aqui, ó, talvez, continuando, né? A crítica dele, digamos assim, crítica, né? Talvez, porém, o capítulo mais delicado seja o da instituição da Eucaristia. Ele fala aqui, ó, não usarei rodeios. De meu ponto de vista, Jesus não instituiu Eucaristia alguma. Está aqui na página 192, do volume 2. Tal como hoje constitui. Eu li aqui, engoli aqui a vírgula, desculpem. Do meu ponto de vista, Jesus não instituiu Eucaristia alguma. Tal como hoje constitui aos cristãos este sacramento. Conceituam os cristãos este sacramento. E uma importante prova do que afirmo está justamente na única testemunha que viveu a cena sobre ela escreveu. Então, o único dos discípulos, o único que viveu aquilo ali de perto foi João. Porque João estava do lado direito de Jesus, o Judas já tinha saído, né? Então, o único que estava ali perto e que ouviu Jesus falar com nitidez, essa palavra foi João. Então ele fala, o cientista, se Cristo houvesse em verdade pronunciado as conhecidas palavras, tomai este é meu corpo, ou este é meu sangue, o jovem discípulo que se encontrava à sua direita não poderia tê-las ignorado. Mas Jesus não fala isso, né? Então ele fala aqui que Jesus não deixou nada escrito, né? Ele foi muito sutil. Ao longo de toda a sua existência, o Filho do Homem jamais deixou um só legado ou registro que não fosse por sua mensagem e sua atitude diante da vida. Foi tão sutil que nada deixou escrito, nem sequer seus gestos mortais nos ficaram. Por que razão se arriscaria a cristalizar em uma palavra algo que, com o passar do tempo, poderia ser motivo de interpretações e definições que limitassem suas grandes verdades espirituais? Mais lógico seria que, sob o simbolismo do pão e do vinho, falasse a seus discípulos de uma simples ceia de recordação. Esta, em minha opinião, pode ter sido sua verdadeira intenção. Que soubéssemos e tivéssemos consciência de que, cada vez que se juntem os fiéis, ele estará presente. Então é isso. Jesus nunca falou, esse é meu sangue e esse é meu corpo. Ele nunca disse isso considerando que o diário do cientista seja real, considerando que a viagem ao passado existiu. Né? Então o que Jesus Cristo fala é: tomai esta taça e bebei dela. Esta será a taça da minha saudação, da minha recordação. Tomai este pão e comei-o. Tenho-vos manifestado que sou o pão da vida e tal. Então, ou seja, ele amava demais aquele grupo que o acompanhou durante alguns anos, né? 3 ou 4 anos. E ele sabia que ia deixá-los. Então ele queria gravar isso na mente deles, para que toda vez que eles tomassem o vinho e comessem o pão, lembrassem daquele momento, daquela última reunião com Jesus Cristo. Porque tomar vinho e comer pão era coisa normal na vida deles. Eles faziam isso com muita frequência. Então, eles iam se lembrar a vida toda, né, deles, todas as vezes que eles forem comer o pão, né, e beber o vinho. Isso é normal. Agora aqui, o cientista termina, eu termino aqui o texto também, termino aqui
esse vídeo, praticamente, o cientista deixa um texto aqui que eu levo para mim também. Quando você ouvir o que eu vou ler aqui, considera que isso seriam as minhas palavras também. Ele fala aqui, ó. Creio que algumas dessas apreciações pessoais podem ferir ou inquietar o ânimo dos cristãos menos evoluídos. Não é essa a minha intenção. Poucas pessoas no mundo professam uma fé em Cristo como a que me foi dada. É isso que eu digo. Poucas pessoas professam a fé que eu tenho em Jesus Cristo hoje, no meu mestre, no Jesus, que não tem nada a ver com religião. Mas isso não poderia significar ou implicar uma escravizante submissão a dogmas ou ritos que não me satisfazem. Ele fala que não satisfazem a ele e nem a mim também. E que, sobretudo, não foram desejados pelo mestre. É claro, Jesus não veio aqui para criar religião, para formar igreja e tal. Ele veio aqui plantar uma mensagem e que não foi entendida. E por isso ele foi morto. Ponto. Né? Por isso e por outras coisas que eu falo em outros vídeos. Bom, eu quero agradecer a sua presença e quero dizer para você o seu tempo que você ficou aqui me ouvindo e dizer que compartilhe esse vídeo, porque com tudo que foi dito, eu tenho medo realmente, continuo tendo receio de que eu seja censurado, de que meus vídeos sejam censurados. Então compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, para que todos tenham, conheçam, né, pelo menos o texto, acredite ou não, mas conheçam o texto da saga Operação Cavalo de Troia, que é uma coisa bem interessante, no mínimo, muito interessante. Então, se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative a sineta para receber o próximo vídeo, que eu vou falar sobre Jesus no Getsemane. Que sangue foi aquele? Qual era a composição daquele sangue? Por que ele suou sangue? Está no próximo vídeo. Jesus no Getsemane. Não perca. Ative a sineta para que você seja informado assim que eu publicar o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.